Você já se perguntou o que torna o lobo uma das criaturas mais fascinantes da natureza? Esses predadores silenciosos e inteligentes sempre estiveram presentes em lendas, mitos e culturas ao redor do mundo. No vídeo de hoje, vamos mergulhar no universo do lobo e descobrir o que faz desse animal uma figura tão imponente e enigmática. Fique comigo até o final e prepare-se para conhecer melhor esse incrível caçador das florestas. Os lobos são animais extremamente sociais, vivendo em grupos chamados alcateias. Esses grupos são liderados por um casal alfa, que comanda e organiza a vida do grupo de maneira surpreendentemente estruturada. Diferente do que muita gente pensa, a vida na alcateia não é apenas sobre caça e sobrevivência, mas também sobre colaboração e cuidados entre os membros. O lobo tem uma inteligência afiada e uma capacidade impressionante de planejar suas caçadas em grupo. Eles se comunicam usando uma combinação de uivos, expressões faciais e até mesmo linguagem corporal, formando uma verdadeira rede de colaboração que os ajuda a sobreviver nas condições mais adversas. Agora, vamos falar sobre uma das características mais icônicas do lobo, o uivo. Você já ouviu um lobo uivar? Esse som misterioso e arrepiante serve para muito mais do que apenas dar um show na floresta. O uivo é uma forma de comunicação poderosa, que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Os lobos uivam para localizar membros da alcateia, marcar território e até para organizar caçadas. Mas mais do que isso, o uivo também fortalece o laço entre os membros do grupo, sendo quase como um grito de união para lembrar que, mesmo nas maiores distâncias, eles estão conectados. Os lobos são caçadores extremamente adaptáveis. Suas presas variam dependendo do ambiente, indo desde pequenos roedores até animais de grande porte, como alces. Sua estratégia de caça em grupo é o que os torna tão eficazes. Ao contrário de grandes felinos, que dependem de ataques furtivos, os lobos preferem desgastar suas presas, utilizando a resistência do grupo para cercar e cansar o animal. E uma curiosidade, os lobos são corredores incansáveis. Eles podem percorrer até 20 km por dia em busca de alimento, sempre ajustando sua estratégia conforme o terreno e o clima. Além de serem grandes caçadores, os lobos têm um papel muito importante nas culturas ao redor do mundo. Eles são frequentemente associados a forças místicas, sendo vistos tanto como protetores quanto como símbolos de perigo. Na mitologia nórdica, por exemplo, o lobo Fenrir é um dos personagens mais temidos, enquanto para os nativos americanos, o lobo representa sabedoria e proteção. Mas por que esse animal desperta tantas emoções? Talvez seja porque o lobo, ao mesmo tempo em que é um predador, também é um símbolo de liberdade, força e resiliência. Sua capacidade de sobreviver em diversos ambientes, de se adaptar e de proteger os seus, faz dele uma figura ao mesmo tempo admirada e respeitada. E assim, o lobo continua a ser um dos animais mais fascinantes do mundo selvagem. Sua inteligência, habilidades de caça e a forte estrutura social o tornam muito mais do que apenas um predador. Ele é uma peça vital no ecossistema e um símbolo de força e liberdade para culturas ao redor do globo. Se você gostou de aprender um pouco mais sobre o lobo, não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o mundo animal. Até a próxima, e lembre-se, sempre há algo novo a descobrir na natureza. Você já parou para pensar no que seria encontrar uma criatura que parece ter vindo de outra era? Algo que parece ter cruzado o tempo e o espaço sem pressa, adaptando-se às mudanças ao seu redor. Hoje vamos falar de um dos seres mais antigos e fascinantes do planeta, o lagarto. Prepare-se, porque até o fim deste vídeo você vai ver esses animais de um jeito completamente novo. Os lagartos estão por toda parte, florestas, desertos, jardins. Mas quantas vezes você já parou para observar um de perto? Não deixe o tamanho ou a aparência simples enganar você. Esses répteis são verdadeiros sobreviventes. Mas como eles conseguem prosperar em ambientes tão diferentes? Vamos descobrir. Imagine um dia de sol escaldante.
Para muitos animais, o calor seria insuportável, mas para o lagarto é a oportunidade perfeita. Com sua habilidade única de regular a temperatura do corpo, ele consegue manter a energia e ainda escapar dos predadores. E não é só isso, algumas espécies são verdadeiros camaleões. E não estou falando de mudar de cor, mas de se adaptar rapidamente ao que o ambiente oferece. Quer um exemplo? Em alguns desertos, lagartos podem se enterrar na areia para escapar do calor extremo. Eles literalmente se tornam um com o ambiente. Impressionante, né? E quando falamos em defesa, os lagartos são mestres em truques. Imagine estar sendo perseguido por um predador e, de repente, sua cauda cai. Isso mesmo. Muitos lagartos têm a incrível habilidade de soltar a cauda para escapar dos inimigos. E o mais curioso, ela continua se mexendo, distraindo o predador, enquanto o lagarto foge para a segurança. E aí, você sabia que a cauda volta a crescer? Um exemplo incrível da capacidade de regeneração. Parece coisa de ficção científica, mas a natureza já faz isso há milhões de anos. Mas não pense que todos os lagartos são iguais. Existem espécies com características tão únicas que parecem personagens de um livro de fantasia. Você sabia que existe um lagarto que corre sobre a água? É o chamado lagarto basilisco. E como ele faz isso? Bem, digamos que suas patas traseiras são especialmente adaptadas para bater na água com força e velocidade, criando um efeito de andar sobre as águas. E temos também o lagarto de gola, que quando se sente ameaçado, abre um enorme colar de pele ao redor do pescoço para parecer maior e assustar seus predadores. Uma verdadeira performance digna de palco. Agora, aqui vai uma curiosidade que talvez você não saiba. Muitos lagartos podem viver sem comer por semanas. Eles são capazes de armazenar energia de forma tão eficiente que podem sobreviver em condições extremas de escassez. Se isso não é uma verdadeira lição de resistência, eu não sei o que é. Então, da próxima vez que você avistar um lagarto cruzando seu caminho, lembre-se, ele carrega milhões de anos de evolução. Adaptabilidade, resiliência e habilidades incríveis de defesa são apenas algumas das coisas que fazem dele um sobrevivente nato. Um pequeno viajante do tempo que continua a nos fascinar com sua simplicidade e eficiência. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje, vamos falar sobre um animal que é querido por muitos e conhecido como o maior roedor do mundo, a capivara. Você sabia que elas são muito mais do que simples habitantes das margens dos rios? Fique até o final, porque você vai se surpreender com alguns fatos incríveis sobre elas. A capivara é um animal fascinante. Ela pode pesar até 70 quilos, sendo basicamente um gigante gentil dos rios e pântanos da América do Sul. Mas o que faz da capivara um animal tão especial? Bom, vamos começar pelo seu jeito tranquilo e sociável. Capivaras são criaturas extremamente pacíficas e gostam de viver em grupos, que podem chegar a mais de 20 indivíduos. Elas vivem em harmonia e se ajudam em diversas situações, inclusive quando precisam se defender de predadores. Mas você sabe por que elas são tão boas nadadoras? E o que faz com que elas gostem tanto da água? Isso está ligado diretamente à forma como elas vivem e se protegem. Continue comigo que vou explicar isso agora. Capivaras são verdadeiras amantes da água. Elas têm patas com membranas que ajudam a nadar, e isso é perfeito para escapar de predadores ou até mesmo para se refrescar nos dias mais quentes. Você já deve ter visto uma capivara relaxando na beira de um rio, com aquela cara de quem está aproveitando um spa natural. Pois é, elas adoram passar horas dentro d'água. Além de se refrescar, a água serve como uma espécie de escudo de proteção contra grandes felinos, como onças, que são seus principais predadores. E, falando nisso, você já imaginou o que capivaras e crocodilos têm em comum? Pode parecer estranho, mas há uma relação que vai além do habitat. E é sobre isso que vou falar agora. Um dos fatos mais curiosos sobre as capivaras é que, apesar de viverem próximas de animais perigosos como os jacarés, elas raramente entram em conflito com eles. Na verdade, é quase como se tivessem um pacto de paz. Os jacarés não costumam atacar capivaras quando estão bem alimentados,
e os dois compartilham as margens dos rios em relativa tranquilidade. É como se fossem vizinhos que se respeitam e evitam problemas desnecessários. Isso mostra o quanto a natureza pode ser surpreendente e cheia de dinâmicas inesperadas. E você sabia que a dieta das capivaras tem um papel crucial no ecossistema? Vou contar agora como esse animal simpático ajuda a manter o equilíbrio da natureza ao seu redor. Capivaras são herbívoras, alimentando-se principalmente de gramíneas e plantas aquáticas. Mas o mais interessante é que elas desempenham um papel fundamental no controle da vegetação. Ao se alimentarem de plantas que crescem nas margens dos rios, as capivaras ajudam a manter o ambiente limpo e evitam que o mato cresça demais, o que é crucial para a sobrevivência de outras espécies que também vivem ali. Além disso, as capivaras têm um sistema digestivo curioso, que lhes permite extrair nutrientes de plantas que muitos outros animais não conseguiriam digerir. Agora que você já conhece um pouco mais sobre as capivaras, dá para entender por que elas são tão especiais, não é mesmo? Elas são gigantes gentis, amantes da água, vizinhas pacíficas dos jacarés e, ainda por cima, ajudam a manter o equilíbrio do ecossistema. Então, da próxima vez que você ver uma capivara, lembre-se de todo o papel incrível que esse animal desempenha na natureza. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!